Olá, quarto ano. Olá, quinto ano. Vamos para a nossa atividade de história agora. E vamos falar em história. A revolta da vacina, o Brasil se moderniza. Nosso módulo 3, das páginas 258 até 264. Vamos lá, então, quinto ano, pegar a história. Vamos lá? Então, nessa parte de história, nós vamos estar falando sobre as reformas que aconteceram no Rio de Janeiro. Nós estamos vendo aqui duas fotografias que mostram o Rio de Janeiro em épocas diferentes, tá? Aqui no início do século XX, mas aqui por volta de 1900 e aqui por volta, depois da Reforma, em 1906. No início do século XX, o Rio de Janeiro ainda tinha diversos problemas urbanos. Para tentar modernizar a capital do país e torná-la mais parecida com os grandes centros europeus, o governo então realizou várias reformas. Casas antigas que abrigavam a população mais pobre, por exemplo, foram demolidas para dar lugar a novas construções e avenidas. O governo expulsou de maneira autoritária muitas pessoas que habitavam o centro do Rio de Janeiro. E essas pessoas tiveram que construir suas moradias nos morros ou em regiões mais afastadas da cidade. Então, foram praticamente obrigados a saírem de suas casas no centro do Rio, porque eles queriam reformar o Rio de Janeiro. Então, essas medidas autoritárias foram também adotadas pelo governo no campo da saúde pública. A vacinação contra a varíola, por exemplo, passou a ser obrigatória. Aí imaginem a confusão que ocorreu. Além disso, para combater foco de mosquitos que causavam a febre amarela, agentes de saúde entravam nas residências, provocando grande indignação da população. O que é indignação? Eles ficavam inconformados e se revoltaram contra essa injustiça. Eles não achavam que tinham que entrar, invadir suas casas. Tinha que ter toda uma preparação, uma campanha, explicar o porquê da vacina. Então, dessa forma autoritária, causou muita confusão. Então, o povo tentava impedir que os funcionários do governo entrassem em suas casas. Por isso, os mata-mosquitos trabalhavam acompanhados de policiais, que tratavam com violência os que se negavam a permitir a entrada dos inspetores sanitários. Então, aqui tem uma charge da revista A Avenida. Em 1904, surgiu um movimento contra essas atitudes do governo, conhecido como a Revolta da Vacina. Foram 4 dias de conflito intensos nas ruas entre a população e as tropas da polícia. Os revoltosos saquearam lojas, apedrejaram prédios e incendiaram bondes. Após uma repressão violenta, muitos deles foram presos, porém, a vacinação deixou de ser obrigatória. Isso lá em 1904. Bom, vamos ler esse texto e analisar essa charge aqui. O carioca se orgulha de viver a cidade mais linda do mundo. Os estrangeiros podem descer sem sustos no Porto Novo, andar pela Bela Avenida do Mangue ou contemplar as praias das calçadas da Avenida Beira-Mar. Mas o grande cartão postal da cidade é a Avenida Central. Todo o comércio de primeira linha se concentra nos prédios imponentes da nova avenida. Aqui tem a charge da população que não teve onde morar, então foram obrigados a ir morar afastados da cidade ou nas comunidades. Qual acontecimento é tratado tanto no texto quanto a charge? Está falando justamente das reformas promovidas no Rio de Janeiro. Em sua opinião, as reformas do Rio de Janeiro, no início do século XX, trouxeram melhorias para toda a população? Podemos perceber que não foram todos que tiveram essas melhorias. Quem tinha suas casas tiveram que o quê? Sair de suas casas para que fosse feita a reforma. Então, nem todos puderam contemplar essas melhorias da cidade do Rio de Janeiro. Então, na revisão aqui, o que nós estudamos? Primeiro, uma revisão nesse capítulo. O período no dia 15 de novembro de 1889,
sob liderança do Marechal Deodoro da Fonseca, foi proclamada a República no Brasil. O período da Primeira República foi marcado com a política do café com leite, na qual paulistas e mineiros se revezavam no poder. Durante a Primeira República, foram realizadas reformas na região central do Rio de Janeiro, para tornar a capital mais moderna. Porém, essas ações prejudicaram a população pobre, que foi expulsa das suas moradias, literalmente. A população pobre não foi beneficiada com esse regime republicano, assim, essas pessoas continuaram a viver em condições precárias. O Brasil se moderniza. Nas primeiras décadas do século XX, o Brasil passou por um período de modernização. Novas tecnologias foram adotadas nos centros urbanos e aumentou-se a quantidade de indústrias que passaram a empregar um número cada vez maior de pessoas. Nesse contexto, as lutas dos trabalhadores por direitos ganharam força. Vamos ver esses direitos qual foram. Quando perceber aqui, abrindo o módulo 3, da 262 e 263, nós estamos vendo aí que houve uma modernização total da cidade. Estamos vendo os postos de iluminação pública, bondes, que antigamente não existia. Na ponta aqui tem automóvel, temos automóveis. Então, houve uma reforma bem... a cidade foi bem modernizada. Bom, um novo século. Na passagem do século XIX para o século XX, diversas mudanças afetaram o cotidiano da população brasileira. O crescimento da industrialização no país atraiu muitas pessoas para os grandes centros urbanos, principalmente a região sudeste do Brasil, onde a maioria das fábricas foi instalada. Quer dizer, região sudeste, vamos lembrar que são os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, os dois grandes polos. Nesse período, algumas tecnologias transformaram o cotidiano das pessoas, principalmente daquelas que viviam nos centros urbanos. As inovações atingiram os meios de transporte e de comunicação, além das formas de lazer. Então, vamos ver o que foram essas mudanças. A chegada da eletricidade ao país, por exemplo, permitiu a substituição dos bondes que antes eram puxados por animal. Então, foi trocado pelos bondes elétricos. E dos lampiões, que foi trocado por gás, os lampiões a gás, que foram trocados por lâmpadas elétricas. Nessa época, muitas pessoas também passaram a usar automóveis e telefones. Olha só. Além disso, o cinema também tornou-se uma nova opção de lazer. Então, essas transformações que nós vemos aí no início do século, no final do século XIX e início do século XX, foi a chegada da eletricidade, os bondes elétricos, os automóveis e também telefones e o cinema. Ok? Então, trabalhamos então em história até a página 264, falando da revolta da vacina, e o Brasil se moderniza. Ok? Então, até a próxima. Tchau, tchau.